Nesta aula nós vamos aprender a usar os slicers ou segmentação de dados. Os slicers são uma forma prática de filtrar os dados de uma tabela dinâmica. Primeiramente, temos que criar a nossa tabela dinâmica. Para isso eu vou aqui em inserir, tabela dinâmica, ok, e aqui está a tabela dinâmica. Eu vou montar ela rapidamente aqui da seguinte forma: eu vou colocar data como filtro, medicamento em rótulo de coluna, o estado em rótulo de linha e o valor total em valores. Bem, essa tabela dinâmica nós poderíamos filtrar os dados utilizando esses filtros, certo? Nós já vimos isso em aula anterior. Se eu quiser, por exemplo, exibir somente aqui dipirona e Dantal, basta selecionar e exibir aqui somente os dados desejados. Se eu quiser, por exemplo, trocar um dado qualquer, basta remover e aplicar outro e os campos são mudados. Ok, eu quero fazer isso de uma forma mais prática. Para isso, o Excel 2003 implementou os slicers ou segmentação. Para isso, você tem que clicar na sua planilha, vá até opções e aqui está, inserir segmentação de dados. As planilhas, para serem inseridas a segmentação de dados, tem que ser as planilhas com extensão XLSX, que já são a extensão do Excel 2010. Se você estiver utilizando com XLS, que é da versão 2003 ou anterior, a segmentação não funcionará adequadamente. Bom, vamos entender como é que funciona. Vou clicar em inserir segmentação e ela me dá a opção de segmentar ou filtrar por todos os meus campos. Aqui estão repetidos os campos que eu tenho na minha planilha. Ok, eu quero fazer uma segmentação por data, por medicamento, cidade e vendedor. Para isso, basta dar um OK e aí está inserido os slicers ou segmentação. Veja bem, eu vou ajeitá-los aqui. Colocar cidade, medicamento. Isso também é muito útil nos dashboards, onde você faz apresentações gráficas com o Excel através de gráficos e também por esses slicers aqui. Bom, eu posso ajeitar esses slicers. Por exemplo, aqui na data eu quero exibir duas colunas, não só uma. Então posso vir aqui em cima, nas opções, e vou escolher 2. E eu quero, por exemplo, que a altura da caixinha seja, por exemplo, meio centímetro, 0,5. A largura eu posso deixar essa mesma e ainda tenho a facilidade de ajeitar manualmente aqui como é que eu quero que fique as minhas caixas de exibição. Ok. Aqui eu tenho os medicamentos e os vendedores. Bem, eu quero, por exemplo, saber somente as vendas do vendedor João. Dou um clique. Veja bem, exibe somente as do João. Quero as vendas do João em Brasília. Veja bem, exibiu somente as vendas do João em Brasília. Rapidamente, você consegue resultados. É óbvio que você poderia também ter filtrado da forma mais prática. Ter vindo aqui, por exemplo, forma mais prática ou mais conhecida, vamos dizer assim, e escolhido o vendedor. Mas é bem mais intuitivo você utilizar por aqui. Veja bem, uma outra coisa que deve ser observada: quando eu clico em Barretos, algumas coisas são mudadas. Por exemplo, dipirona, fenobarbital e omeprazol não foram vendidos em Barretos. E as datas também, que não houveram vendas em Barretos, ficam indisponíveis. Então, essa variação você pode observar. Veja bem, Marina, Barretos, só vendeu dipirona e Dantal. Então, você tem rapidamente a informação de uma forma bem prática. Vamos imaginar que eu queira eu quero que exiba todos os vendedores. No momento está só Marina. Basta clicar aqui, exibe todos os vendedores. Vou aqui também. Ok, voltei ela a toda exibida. Veja bem, eu quero agora mais do que uma cidade. Para isso, eu posso selecionar, por exemplo, essas 4 cidades. Será exibido o resultado das 4 cidades. Se eu quiser selecionar somente 2, e eu quiser, por exemplo, Campinas e Ribeirão Preto, basta que eu segure o Ctrl
clicar em uma e depois na outra. Bem, como eu havia dito anteriormente, você pode fazer isso também utilizando esses botões, mas aí você vai ficar com essas telas sendo exibidas, esses elementos sendo exibidos na frente do seu trabalho e criando aí um certo desconforto visual. Então, é mais prático estar utilizando os slicers ou segmentação para fazer essa filtragem, porque com um clique apenas você consegue filtrar várias informações rapidamente. Se você quiser tirar o filtro, também com um clique. Bom, uma outra coisa que nós podemos fazer também é tirar aqui dessa tabela dinâmica esses botões. Para isso eu venho em opções, desmarcar lista de campos, desmarcar botões e cabeçalhos. Veja bem como ficou bem mais clean, bem mais limpa toda a área. Dá para a gente ter uma visualização melhor da nossa planilha e assim trabalhar com uma apresentação que talvez substitua até uma apresentação do PowerPoint. Você pode dinamicamente fazer essa apresentação e mostrar todas as informações que você precisa de acordo com a sua necessidade, sem precisar de fazer uma montagem paralela no PowerPoint. Ok, se você achar que a cor não está adequada, você ainda tem o recurso de colorir, aplicar estilos sobre esses slicers. Basta clicar, vou por exemplo clicar em medicamento, vou lá em opções e aqui existem vários estilos. Eu quero, por exemplo, dar uma colorida nos meus estilos. Então, escolho o slicer, escolho a cor. Aqui tem várias opções, tem mais escuras, mais claras, e você pode estar mudando aqui então todos os slicers e criando aqui então uma possibilidade um pouco mais colorida desses slicers. E as medidas você pode alterar. Por exemplo, você pode clicar nessa caixa e colocar um pouco mais de altura. Vamos imaginar que eu quero ela aqui com 8 centímetros, e aqui está. Eu quero que a largura seja um pouquinho menos, eu quero que seja apenas 5. Basta colocar 5, mas aí não ficou a data totalmente visível. Vamos colocar então uma largura de 6. E assim você pode ir ajeitando de uma forma bem prática todos os seus slicers. E observe que, quando você clicar, automaticamente as cores vão mudar. Querendo tirar o filtro, basta dar um clique em limpar filtro. Bom, desta forma você viu uma gama de possibilidades existentes e aí você mesmo pode definir como é que você quer exibir os seus dados, se você quer colocar à direita, à esquerda, bastando para isso fazendo um trabalho de distribuição aqui desses slicers dentro da sua tabela dinâmica.